E aí, galerinha do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro, tudo bem? Olha, nós aqui mais uma vez no canal Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede, e dessa vez nós vamos dar continuidade e vamos explanar um pouquinho mais sobre o nosso conteúdo da última aula, ok? Então se liga aqui com o professor e vamos lá aqui, ó. Continuando a última aula, pessoal, para a gente fazer uma simples revisão, fazer um apanhado de um pouco de tudo aquilo que a gente disse na aula passada, vamos só dar uma rápida revisada aqui e sequencial aqui, ok? Se liga aqui comigo. Falamos da composição da natureza egípcia, explanamos sobre o rio Nilo, também falamos sobre os aquedutos e mostramos também que, assim como o Egito Antigo, Juazeiro e Petrolina são cidades que fazem a margem com o Rio São Francisco. Colocamos, pessoal, um pouquinho da natureza da civilização egípcia, ou seja, enfatizamos a importância do rio Nilo, colocamos que o rio Nilo, que é o rio que está lá margeando a sociedade egípcia, dissemos que o rio foi um dos atributos que fez com que o Egito tivesse um avanço e uma sequência de novidades, de modernidade para aquela época. Por último, pessoal, nós elencamos o seguinte, que assim como o Egito Antigo, a sociedade aqui em Juazeiro, a nossa cidade Juazeiro e Petrolina, que também fazem margem com o rio, que é o Rio São Francisco, também são consideradas dádivas do Rio São Francisco, pois possibilitou um progresso, desenvolveu um progresso fundamentado nos projetos de irrigação e em todo esse potencial hídrico que é trazido aqui pelo Rio São Francisco aí. A crença na vida após a morte. Pessoal, é peculiar à civilização egípcia o ideal da crença na vida, ou seja, na vida após a morte da matéria. Aí seguimos aqui. Os egípcios acreditavam fielmente que existia uma nova vida após a morte. Por isso, tiveram que desenvolver várias habilidades. A mumificação é uma espécie de preservação do corpo. Ou seja, pessoal, vamos aqui entender que assim como o Egito, outras civilizações também, mas a priori o Egito acreditava que após a morte carnal da pessoa, do homem, da mulher, em especial dos faraós e sacerdotes, essa alma iria sair do corpo, ou seja, ela ia substanciar do corpo e em um processo futuro, em um tempo futuro, ela retornaria. Vamos cá entender um pouquinho mais aqui. A mumificação é um método de preservar artificialmente os corpos das pessoas e animais mortos, embora suas técnicas básicas tenham permanecido inalteradas durante o decorrer de todo o antigo Império Egípcio. O processo de mumificação. Pessoal, claro que para a gente compreender um pouco do processo de mumificação, nós vamos perceber que existiam várias etapas para esse processo e não uma única etapa, ok? Então vamos estudar aqui passo a passo como é que se aconteceu, como é que era desenvolver esse processo aqui. O cadáver, no caso o corpo, ele era aberto na região do abdômen e retirava-se as vísceras, fígado, coração, rins, intestino, estômago. Como a gente ilustra aqui na figura ao lado, ó pessoal, o corpo já estava lá, não é isso? A matéria orgânica, e os sacerdotes faziam a incisão no corpo, ou seja, da parte de cima até embaixo do abdômen, e retirava todas as suas vísceras, inclusive coração, estômago, tudo que tinha lá, e colocava nos canótipos, pessoal, que eram tipos de vasos, né? Um pouco personificado como o formato de gatos, e iam guardando todas essas vísceras aí. Uma segunda parte, pessoal, o corpo era colocado em um recipiente com natrão, que é uma espécie de sal, para desidratar e também para matar as bactérias. Pessoal, olha que coisa interessante. Mesmo esse corpo já morto, ele já aberto, ele era colocado em um recipiente que tinha uma grande quantidade de sal. Por que o sal? O sal causa desidratação, não é isso? Então, todo esse corpo desidratado, sem líquido, sem nenhuma contenção de líquido, ficava muito mais fácil conservar e assim esse corpo ele permanecer intacto por um bom período de tempo aí. Também, pessoal, logo após essa desidratação, não é isso? Enchia-se o corpo com serragem, aplicava-se também alguns perfumes, né, que são aromatizantes, e outras substâncias para conservar o corpo. Alguns textos sagrados eram colocados dentro desse corpo aí. Isso, pessoal, como logo depois de desidratado, o corpo humano ele ficava naquela espessura menor, pesando menos e bem dissecado, então, para que ele trouxesse as características normais de vida, ele deveria ser o quê? Preenchido. Então, todo o corpo, uma vez aberto, ele era colocado serragem, linho,
madeira seca, para que quando fosse fechado, esse corpo adquirisse a mesma espessura, a mesma fisionomia de quando estava vivo com os órgãos preenchendo. E aqui, pessoal, a gente tem o detalhe de quando esse corpo ele começa a se parecer mais com as múmias. Múmias essas que a gente vê nos filmes aí das múmias, os filmes que passam aí direto na TV, nas redes sociais, a gente acompanha. E é uma das etapas pré-finais, que é quando o corpo ele é envolvido em faixas de linho branco, até amuletos e joias, né, eram colocados entre essas faixas. Nesse momento aqui, pessoal, a gente tem o quê? O corpo humano, que muitas vezes a gente percebe aqui, né, se a gente vê aqui, que esse múmia aqui em especial ela está sendo enrolada, o corpo completo e fechado, mas que a gente também sabe, pessoal, que os egípcios eles enfaixavam membro por membro. E, pessoal, é uma das etapas que são aqui pré-finaliza o processo de mumificação. E, por último, gente, a gente tem essa daqui, que é o processo da múmia constituída, no caso, ela completamente já envolta na manta, ou seja, envolta nas faixas. Após a múmia estar finalizada, era colocada dentro de um sarcófago. O sarcófago, gente, que é uma espécie de caixão de urna funerária, que seria levado à pirâmide para ser protegido e conservado. O processo era tão eficiente que as múmias ficaram bem preservadas até os dias de hoje. Gente, até hoje, na modernidade, na contemporaneidade, a gente tem registro dessas múmias aqui. Claro, um pouco alterada com o tempo, mas passados 3.600, 3.200 anos, essas múmias ainda trazem características que a própria ciência e a biologia consegue desvendar históricos, consegue desvendar um pouco de qual era a realidade vivenciada por cada pessoa nesse período aí. Algumas curiosidades, pessoal, que são fundamentais, importantes para a gente compreender um pouquinho aí, ó. Para transformar um corpo em múmia era muito caro naquela época, eram apenas os faraós e os sacerdotes que eram mumificados. Pessoal, olha que ideia importante aí. Não eram todas as pessoas que passavam pela mumificação que eram colocadas em grandiosos sarcófagos ou mesmo levado para o seu jazigo, no caso, para a sua sepultura, que seriam as pirâmides. Não, não. Era comum que as pessoas que eram de uma classe mais abastadas, que eram mais simples e humildes, tivessem um processo de mumificação mais simples, um pouco mais elementais, sem grandes características para uma boa conservação. Outra coisa interessante, pessoal, é que alguns animais, como por exemplo os cães, gatos, também foram mumificados no Egito Antigo, pessoal. Olha que coisa importante que a gente tem que estar absorvendo aí. Cães, gatos, pessoal, que são os animais que eram ligados aos seus donos, também eles eram guardados, ou seja, também eles eram mumificados e colocados para ser o quê? Sepultados, ou seja, em pirâmides, em sarcófagos, junto com os seus proprietários, os seus donos aí. Vê aí, ó, olha o que a gente tem aqui para vocês, ó. Gatos, estão vendo, ó? Todos esses aqui, pessoal, são gatos que foram mumificados, pessoal. Em especial, o gato. O gato em si, ele trazia as características de endeusamento, representava a fecundidade, a própria beleza humana, a própria singeleza e inteligência do homem egípcio. Eles conseguiam representar aqui, ó, na imagem do gato. Por isso, eles endeusavam e tinham a figura do gato como de super importante aí. Desafio da aula de hoje, pessoal. Vamos lá? Vamos acompanhar aqui o desafio? Observem a figura abaixo. Estão vendo essa figurinha que vocês estão vendo aqui, ó? Abaixo. Analisando o sacerdote que está preparando uma nova múmia. Explique o que ele está fazendo com aquele canudinho colocado no nariz da futura múmia. Observam aqui, pessoal, ó, o sacerdote aqui. Aqui já temos uma múmia, estão vendo, gente? Observa aqui, ó. E ela já foi praticamente dissecada. Mas ele está aqui, pessoal, o sacerdote, fazendo uso de um acessório na narina, ou seja, no septo nasal dessa múmia. Pergunto a vocês, o que será que está sendo feito com essa múmia através desse canudinho, ok? E, pessoal, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês aí. E, gente, não deixa de estar curtindo aí não, ok? O canal Juazeiro Cidade Educadora, Aula em Rede. Se inscreve lá e dá esse like. Valeu!